Todos irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Podemos nos assentar, irmãos, para ouvirmos a palavra do Senhor nesta noite. Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite, por poder estar aqui falando das maravilhas do Senhor para os irmãos. Não há nada melhor na nossa vida do que estarmos aos pés de Jesus Cristo. E convite para falar da palavra de Deus é sempre uma alegria. E poder conhecer outros irmãos, daqueles que fazem parte, daqueles que foram chamados pelo Senhor Jesus Cristo, é sempre bom. Eu costumo falar para minha esposa, quando nós vamos para uma igreja, nós ampliamos a nossa família, porque nós conhecemos irmãos que foram chamados que nós ainda não conhecemos, irmãos distantes, mas que somos próximos pelo amor de Cristo. Louvado seja Deus, então, por poder estar aqui. Nessa noite, irmãos, nós vamos falar sobre missões, não tem como ser diferente. E o texto que eu escolhi, irmãos, está em Gênesis. Eu gosto muito de Gênesis. Gênesis é um livro que fala muito ao meu coração, e muitas vezes nós entendemos mal Gênesis. Nós usamos Gênesis muitas vezes para combater a ciência. Mas Gênesis é um manual para o nosso coração. Em Gênesis está como Deus planejou todas as coisas. Lá nós entendemos como que Deus gostaria que as coisas fossem, se não fosse o pecado que existe no mundo, que existe em nós. E é muito curioso que Jesus Cristo, em um determinado momento, quando os fariseus o pressionam a respeito do adultério, e perguntam para Jesus se Moisés tinha dado a carta de divórcio, e Jesus falou que nem sempre foi assim. E Jesus usa o quê? Gênesis, para explicar como eram as coisas. E quando a gente fala de missão, parece que missão é uma coisa que só acontece no Novo Testamento. Quando nós lemos lá em Mateus, ide, fazendo discípulos em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós achamos que missão é isso. Mas o que nós vamos ver hoje é que missão é muito mais do que isso. A missão já estava no coração de Deus quando Ele criou a humanidade. A missão faz parte de quem nós somos. E a missão, ela deve ser algo ativo, algo que nós estamos fazendo em tempo integral. Nosso irmão Enoque ali já adiantou o meu sermão. Que ele pregou o que eu ia pregar, quando ele falou sobre as missões, nós pensamos no missionário lá. Mas para a gente ser um missionário em outros países, antes da gente ser um missionário em outros países, antes de nós sermos um missionário, um pastor dentro de uma igreja, Paulo nos alerta em diversas das suas cartas que nós precisamos primeiro ser homens de Deus dentro das nossas casas. Então perceba que a missão é muito mais do que estar em outro lugar. Faz parte de quem nós somos. E é isso que nós vamos ler hoje. Para que nós possamos entender um pouco disso, vamos abrir em Gênesis capítulo 1, versículos 26, 27 e 28. Diz assim, espero os irmãos abrirem, para que a gente possa ler juntos esta passagem. Acompanhem comigo a leitura de Gênesis 1, versículos 26, 27 e 28. Disse assim o Senhor: E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim, Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Vamos orar mais uma vez, pedindo a graça de Deus sobre as nossas vidas. Santíssimo Deus e Pai, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome. Senhor,
Que o teu Espírito esteja agora direcionando nossa mente, nosso coração, para que estejamos inteiramente focados na tua palavra, naquilo que o Senhor tem a nos ensinar nesta noite. Fale ao nosso coração, transforme o nosso coração, molde-nos à imagem de Jesus Cristo, nosso Salvador, para que tudo aquilo que fizermos glorifique o teu nome. É a oração que fazemos no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, essa passagem, então, ela não é apenas um retrato da criação. Não é uma historinha que a gente conta só para as crianças. Ela é pedagógica. Ela nos ensina, ela fala ao nosso coração. Ela é a carta magna, é algo fundamental, aquilo que estabelece fundamentos para a humanidade. Nela, Deus revela quem somos, por que nós existimos e qual nossa missão neste mundo. Em um tempo onde muitas pessoas vivem sem propósito algum, perdidos nas coisas deste mundo, estas verdades podem ser um antídoto para uma crise de identidade e de significado. E a primeira coisa que a gente vê nesse texto, irmãos, é que a missão ela nasce no coração de Deus. Esse versículo não é apenas uma descrição da origem da humanidade. Quando nós lemos ali no versículo 26, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, irmãos, nós vamos ver que é muito mais do que uma descrição. Ela chama a nossa atenção para algo que muitas vezes nós perdemos de vista. Todos nós crescemos olhando as pessoas na televisão, olhando o comportamento uns dos outros, e nós nos espelhamos muitas vezes nessas pessoas. Eu me lembro quando eu era criança, assistia Tartaruga Ninja, e eu gostava de ser o Donatello. Ou quando assistia Thundercats, eu gostava de ser o Lion. É normal isso. Só eu que falo disso isso. Não, né? Todo mundo, ao ver alguém, a gente se espelha naquela pessoa. Algumas pessoas se espelham nos pais. Outras, infelizmente, dependendo do como que os pais podem ser, se espelham em outras pessoas. Mas sempre nós temos uma referência a quem nós, para aquilo que nós queremos ser, ou como nós vamos agir, ou como nós vamos nos portar. É curioso que meu filho não pôde vir, infelizmente, que ele ficou doente, mas quem vê meu filho, vê a mim. Porque ele aprende, ele vê, ele se espelha. Mas quando nós olhamos esse texto, e nós lemos, façamos o ser humano à nossa imagem, nós percebemos que a nossa referência não são coisas da televisão, e não são pessoas, mas é o próprio Deus. Façamos o homem à nossa imagem. E quando nós lemos façamos, isso é mais impressionante ainda. Porque você pode perceber que há mais de uma pessoa falando aqui, né? Então, quando nós lemos, façamos o homem à nossa imagem, nós percebemos que o homem é fruto de um relacionamento trinitário, que nós chamamos. Pai, Filho e Espírito Santo. É deste relacionamento que nasce, que surge, que o homem é criado. E a imagem desse Deus que se relaciona, significa que nós somos seres humanos que também servimos para se relacionar. Primeiramente com Deus e com o próximo. E você vai ver quando Cristo restaura todas essas coisas, Jesus Cristo diz, quando perguntam para ele, qual que é o principal mandamento? Jesus diz, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É impossível ser um crente se você não se relaciona. É impossível ser um crente se você não vive em relacionamento. Você quer saber se tem algum problema com alguém ou com você? Se há um desejo de se isolar,
acredite, algo de ruim está crescendo no seu coração. Porque o ser humano foi feito para se relacionar com Deus e com o homem. Sabe por que eu digo isso? Porque quando Adão pecou e veio a culpa e a vergonha, a primeira coisa que ele fez foi se isolar. Então, todo isolamento, toda tentativa de se excluir, de querer ficar sozinho, de não querer estar com as pessoas, o problema não são as pessoas. O problema está no seu coração. E nós carecemos de Cristo para que Ele transforme isso. Então façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, para ter domínio. Então a missão, ela nasce no coração de Deus e Ele cria o ser humano para ser a imagem dEle, para que ele tenha domínio sobre toda a criação. O homem, ao carregar a imagem de Deus em si mesmo, ele passa então a refletir quem Deus é. Então, quando o homem exerce domínio sobre toda a criação, um domínio consciente e responsável, de maneira sustentável, de uma maneira agradável, de uma maneira que a terra cresce, fique bela, Deus é glorificado no nosso viver. Vai dizer que isso nunca aconteceu com você. Sabe quando quando você entra numa casa e você vê que aquela casa está, mesmo numa casa, eu não estou falando de luxo, tá? Eu estou falando de cuidado. Se você entra numa casa e vê que aquela casa está cuidada, é um lugar agradável de se estar. Na nossa casa, quando ela está desarrumada, é um lugar que não há descanso. Sua mente está sempre ocupada, sempre preocupada, tá? Como se tivesse tudo bagunçado. Então, no tempo que a Bíblia foi escrita, as pessoas estavam acostumadas. Quando ele fala assim, por exemplo, quando nós falamos, vamos voltar um pouquinho aqui na história da Escritura. Quando Moisés estava escrevendo, ele escreveu Gênesis para um povo que havia acabado de sair do Egito. Lembra disso? E o que eles estavam acostumados a ver? Quem eram os deuses? Os faraós. Os faraós eram uma representação dos deuses. E aí vem Moisés e diz o quê? Não. Toda a humanidade é a imagem de Deus. Então aquelas imagens que nós víamos, né, de Osíris, dos faraós, era uma representação dos deuses egípcios. Mas aquilo não existe. Aquilo é invenção dos homens. Moisés vem pela revelação divina e diz: vocês, todos vocês, são imagens de Deus. Então eles estavam acostumados a ver aquelas imagens de deuses espalhados por templos e cidades, e essas imagens representavam a presença e o poder de uma divindade naquele lugar. Em muitas culturas, apenas reis, imperadores ou faraós eram chamados de filhos de deuses e vistos como seus representantes na terra. Mas em Gênesis, irmãos, Moisés nos mostra que é algo completamente diferente. Deus criou Adão e Eva à sua imagem e semelhança, e isso significa que toda a humanidade, não apenas líderes ou pessoas especiais, toda a humanidade, vocês crianças, são também a imagem de Deus. Nós não somos meros adoradores distantes. Nós somos representantes autorizados do Criador neste mundo. Ser imagem de Deus, então, irmão, significa viver de um jeito que mostre ao mundo quem Ele é. É revelar no seu jeito de viver a bondade de Deus, a sabedoria de Deus, a justiça divina. Foi isso que Adão e Eva foram chamados para fazer desde o início. Eles deveriam cultivar a terra, cuidar dela e fazer com que ela desse frutos. Lembra quando foi criado? A terra não tinha nada, porque ainda não havia o homem para cultivá-la. E aí Deus faz um jardim, coloca Adão e Eva lá dentro, e eles então aprendem como aquele belo jardim
para que eles possam fazer na mesma coisa na terra. Percebe que a beleza que eles conhecem de Deus, eles deveriam reproduzir na terra. Tudo isso que nós aprendemos por meio das Escrituras, nós devemos reproduzir no mundo onde nós vivemos. E essa, irmãos, veja, percebe que essa missão já existia com Adão e Eva? Essa missão continua existindo ainda hoje. Essa é uma missão enorme. Mas ao mesmo tempo, Deus termina capítulo 1 de Gênesis dizendo que ela é muito boa. Muito boa. Viver de tal forma, irmão, que tudo o que fazemos revele quem Deus é. Desde o cuidado com a criação até a maneira como tratamos as outras pessoas, nós somos chamados a refletir o caráter daquele que nos criou. Então, quando nós falamos sobre domínio sobre toda a criação, é um desafio porque hoje nós não temos um exemplo perfeito de como isso deveria ser. Então, desde a queda, desde que Adão caiu, desde que Adão comeu do fruto, o domínio humano ele passou a ser marcado por egoísmo. Você percebeu que quando ele estava falando de Deus para criar, o homem ele era um instrumento para fazer algo? Vai, cultiva, guarda, faz frutificar. Então é algo que ele faz acontecer. Às vezes as pessoas acham que o homem não foi feito para trabalhar. Foi. Tá? Ele foi feito para cuidar do jardim de Deus. Então, o homem ele tem que fazer algo. Quando Adão peca, ele para de fazer algo para Deus, ele passa a fazer algo para si mesmo. O ápice disso é quando nós lemos Lameque dizendo assim, porque alguém pisou no meu pé, eu o matei. E se Adão foi vingado 7 vezes, eu serei vingado 70 vezes 7. Isso é o declarar de um homem egoísta que quer governar sobre as outras pessoas pelo medo. Porque ele tem medo. Então ele usa do matar e do ameaçar para ter controle das pessoas. Não foi assim que Deus ordenou que nós fizéssemos. Então percebe que o homem ele passa a fazer essas coisas para si mesmo. Passou a ser marcado pelo egoísmo, pela busca dos próprios interesses e não mais pela vontade de Deus. E o que sabemos sobre o domínio ideal vem apenas das Escrituras. Antes do pecado, o governo do homem sobre a criação, ela refletia harmonia perfeita entre o Criador e a humanidade. Esse domínio não exploraria a terra de maneira predatória. Nós não íamos estar falando de animais em extinção, se nós tivéssemos um cuidado sobre a criação responsável. Mas nós estamos falando. Nós não estaríamos falando de inexistência de florestas, se tivéssemos harmonia. Seria um governo que promoveria a beleza, a vida, a prosperidade, tanto para as pessoas quanto para toda a criação. O domínio bíblico, irmãos, ele não destrói, mas sim ele preserva, ele potencializa as coisas. Ele é exercido com consciência, com responsabilidade, porque o homem é chamado a ser um administrador da obra de Deus. Ele age debaixo dessa autoridade do verdadeiro rei, cuidando de cada recurso e de cada criatura como se fosse algo sagrado. Porque pertence ao Senhor. Nesse modelo que Deus idealizou, haveria uma relação de cooperação com a natureza, onde o trabalho humano e o cuidado da criação andariam juntos, produzindo uma terra cheia de vida, ordem e abundância. Não discutiríamos fome, por exemplo. Para ilustrar isso, pense da seguinte maneira. Quando alguém aluga uma casa, sabe que aquele imóvel ele não é seu. Nós sabemos, quando nós alugamos um imóvel, o imóvel é daquela pessoa. O ser não crente, ele é egoísta.
Ele olha para aquilo aqui, isso aqui não é meu mesmo. Ninguém vai cuidar. Eu não vou cuidar disso aqui para quê? Se daqui a pouco eu tenho que sair, vou cuidar da coisa que é dos outros. Então, quando nós alugamos uma casa, nós sabemos que aquele imóvel não é nosso, mas mesmo assim, o crente, ele sabe que ele precisa cuidar daquele lugar. Porque a partir da forma como ele trata aquele lugar, o proprietário da casa, ele vai estar vendo se você glorifica a Deus ou não. Quem que ele vai ver? Um inquilino que só dá problema? Ou um inquilino que trouxe benefício? Se você serve ao Senhor, o inquilino tem que ver. O inquilino tem que ver que você, o proprietário tem que ver que você cuida bem. O dono vai ficar satisfeito. Ele vai reconhecer que confiou a casa à pessoa certa. Agora, se o inquilino aquele que está alugando maltrata, destrói ou deixa estragar, o dono vai ficar triste, decepcionado. E a má conservação do ambiente onde você está morando, mesmo não sendo seu, é um reflexo da alma daquele que está morando ali. Assim é conosco também, irmãos, e com a criação que Deus criou. A terra é de Deus, e nós vivemos nela como inquilinos, criados à sua imagem. Não somos donos, mas a responsabilidade está em nossas mãos. Deus nos confiou esse lugar para cuidarmos, preservarmos e fazermos florescer. Quando cuidamos bem, o mundo vê a bondade e a sabedoria do Criador. Quando descuidamos, trazemos vergonha ao nome de Deus. Por isso, irmãos, se Deus nos criou como representante dele, nosso jeito de viver afeta como as pessoas o veem. Cuidar da criação, agir com integridade e buscar o bem, vai revelar quem Deus é para pessoas que ainda não conhecem a Deus. E isso é uma missão. Negligenciar e explorar as coisas por interesses próprios apenas manchará o nome daquele a quem nós servimos. Então, as missões começaram lá na criação. E elas permanecem até hoje. Segundo, a missão é parte daquilo que nós somos. Nós já vimos um pouco disso aqui, mas vamos ver um pouquinho mais no versículo 27. No versículo 27 parece que Deus repete aquilo que ele falou no 26. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. A palavra criou aparece 3 vezes aqui. Irmãos, todas as vezes que você estiver lendo a Bíblia e algo aparecer repetido, é algo para a gente dar muita atenção. Quando nós escutamos Jesus falando assim, em verdade vos digo, deem atenção. Quando a gente diz amém, amém, deem atenção. Só que não são só palavras, são termos inteiros. Nós vamos ver salmos, parece que repetem várias vezes as mesmas coisas. Porque a sua misericórdia dura, porque a sua misericórdia, ele fala, porque Deus nos chamou do Egito, porque a sua misericórdia, e ele abriu o mar vermelho, porque a sua misericórdia, e nós atravessamos o mar vermelho, porque a sua misericórdia. Ele está repetindo para que a gente não esqueça que a sua misericórdia dura para sempre. E a gente esquece. E aqui ele está falando, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E no versículo 27 ele repete, assim Deus criou o ser humano à sua imagem. Aí ele vai, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. E a gente esquece que nós somos criados? E tem gente que diz que a gente é fruto do acaso. Então, é algo para a gente dar muita atenção. É uma repetição solene, ela é enfática. Tá?
E ele dá mais detalhe aqui. Nessa narrativa, quando ele expande dessa maneira, ela declara de uma forma poética que Deus criou homem e mulher. Tem gente que fala que o homem é mais importante, tem gente falando que a mulher é mais... É uma bagunça esse mundo. Mas o que Deus diz é que homem e mulher são a imagem de Deus. Não é um maior que o outro, nem inferior ao outro. Eles podem ter funções diferentes, mas não superioridades. Homem e mulher são a imagem de Deus. E essa ênfase não é apenas um reforço, tá, irmãos? É uma marca que cria identidade, para que a gente não esqueça que nós somos criaturas do Deus vivo. Então, na Bíblia, quem somos e para que fomos feitos nunca estão separados. Nunca. Não existe identidade sem propósito. Então, essa ideia de que, eu não sei quem eu sou. Esse pensamento é para aqueles que não conhecem as Escrituras. Porque a Bíblia é bem clara que todos aqueles que creem em Jesus Cristo é uma nova criatura em Cristo. Sabemos quem somos. Porque todo aquele que nele crê, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha que interessante. Em Cristo nós deixamos de ser criaturas e passamos a ser filhos. Filho não é todo ser humano. Filho é quem crê. E todo aquele, então, que crê tem uma identidade. Eu sou filho de Deus. Com qual propósito? Aqueles que Deus nos chamou para fazer as obras que de antemão preparou para que andássemos nelas. Quais são essas obras? As obras da criação. Cultivar, guardar e fazer prosperar. Então Cristo, ele restaura aqui a nossa identidade. Ele dá propósito à nossa identidade. Quando Deus nos cria a sua imagem, Ele não está apenas nos dando um status, mas também nos designando uma função. Ao cumprir com essas responsabilidades de criar, cultivar, guardar e fazer prosperar, nós estamos fazendo com que o mundo conheça quem Deus é. Nós glorificamos o nome do Senhor. Observe, irmãos, que o texto não diz que apenas Adão ou apenas Eva carregavam a imagem de Deus, tá? Não diz isso. Ambos, quando nós lemos homem e mulher ali, ele está falando da humanidade toda. A humanidade toda. Ambos foram criados igualmente para essa missão. Isso significa que nossa vocação, tá, como seres humanos, é a de representar a Deus. Ela é universal. Toda a humanidade foi criada para ser um representante divino. Quer você queira, quer não. E de modo consciente ou inconsciente, ou você glorifica, ou você distorce a imagem de Deus. Não tem como você ser meio termo. Ou você glorifica, ou você distorce quem Deus é, pelo modo como você vive. Então, ao abranger todos os seres, ela vai abranger todos os seres humanos, independente de gênero, independente da posição social ou da habilidade que você tem, independente de quem você seja, com 1 ano de idade, 80 anos, 90 anos, você vai ser e vai representar quem Deus é, onde você estiver. Então a missão se dá em união, mesmo um missionário sem filhos. Peraí que eu me perdi aqui. E também, irmãos, nossa vocação de representar a Deus, como eu falei, ela é relacional. Uma pessoa, ela não é um missionário, mesmo sendo um missionário solteiro, sem filhos, ele precisa, por exemplo, de um grupo, de uma igreja. Eu escutei a irmã falando de um missionário que está no México. Ele não está lá por conta própria. Ele não está lá sozinho. Tem uma igreja, tem um grupo de pessoas apoiando o ministério deles lá. Oramos por ele aqui. Então, de
de alguma forma, nós estamos abençoando, essa pessoa ela não está sozinha. Ela está em união com Cristo. Então, precisa de um grupo, ela precisa, ao transmitir essa imagem, irmãos, isso nunca se dá sozinho. Tá? Paulo vai brigar com a igreja de Corinto, porque era uma igreja que estava tendo divisões. E essa divisão estava trazendo glória para Deus. Paulo pergunta assim: por acaso está Cristo dividido? Porque a missão se faz em união, nunca sozinho. É algo relacional e não individual. É algo que se faz como igreja, como corpo de Cristo. Então, carregar a imagem de Deus, irmãos, não é um enfeite. Não é um chamado, ele é um chamado. É como se nossa identidade viesse já com uma missão embutida. Tá? Então não tem como você separar identidade do propósito. Essas coisas vão estar juntas, vão estar caminhando de uma forma agrupada. Assim como uma lâmpada foi feita para iluminar, ou uma árvore foi feita para dar frutos, o ser humano foi criado para revelar quem Deus é. Por isso que Jesus, quando olha para aquela figueira e ela está cheia de folhas e ela não tem figo, ele fala o quê? Nunca mais nasça figo dessa. E ela, no dia seguinte, ela está seca. Aquela árvore estava representando quem? Israel. Porque Israel estava adorando a Deus apenas de comportamento, mas o coração dele já estava longe do Senhor. Então eles não estavam glorificando a Deus, eles estavam deturpando a imagem de Deus ao fazer algo meramente por comportamento. Então não é o nosso comportamento, não é aquilo que mostra quem nós somos, mas o nosso coração. Porque nós podemos ter comportamento que não condiz com o nosso coração. Quer um exemplo disso? Político. Político faz coisas boas? Ele é capaz de dar cestas básicas, não é? Mas ele faz isso para quê? Para glorificar a Deus ou para ganhar voto? Percebeu? Você pode fazer coisas boas, mas ter um coração voltado para si mesmo. Então é isso que, veja, ele em vez de glorificar a Deus fazendo coisa boa, ele está distorcendo a imagem de Deus. Então, quando nós nos esquecemos disso, nós vivemos como lâmpadas apagadas. Ainda carregamos a forma, mas nós não cumprimos o propósito de iluminar. Porém, quando entendemos que a nossa identidade é inseparável da missão que nós temos, percebemos que não existem áreas das nossas vidas que sejam neutras. Tudo o que somos e tudo o que fazemos é campo missionário. Desde o lar até o trabalho, desde o descanso até o serviço. Tudo. Imagine um celular. Hoje o celular tem várias funções. Mas se ele não faz ligação, o que você faz com o celular? Você troca. Só escuta a música, mas você vai precisar de um outro. Não é verdade? Vai precisar de um outro celular. Porque ele perdeu o seu propósito principal, o seu sentido. Assim somos nós também. Nós somos criados com um propósito. Quando não fazemos isso, nós perdemos aquilo que nos caracteriza, o motivo da nossa existência. Deus nos criou com um design específico, refletir quem Ele é e governar a criação debaixo da sua autoridade. E esse chamado, irmãos, ele não é opcional ou um chamado extra, algo que eu faço nos momentos que dá para eu fazer. À noite, ou quando eu vou para a igreja, no domingo, que eu lembro que a minha Bíblia está lá, eu preciso pegar ela, não lembro, preciso procurar ou tirar a poeira que está em cima. Não, irmãos. Esse chamado ele não é opcional, ele faz parte de quem nós somos. Quando vivemos fora desse propósito, podemos até funcionar de alguma coisa, de alguma forma, em alguns aspectos, mas estamos desperdiçando o sentido de quem nós somos, o sentido da nossa existência.
Então, assim como um celular que ele nunca liga é um celular incompleto, uma vida que não reflete a glória de Deus é uma vida desconectada da sua identidade mais profunda. Não viva, irmãos, como se a missão fosse só para momentos espirituais ou para pessoas chamadas ao ministério. Sua identidade, se você crê em Jesus Cristo, sua identidade já é missionária. Você existe para uma missão única, e esta missão consiste em glorificar a Deus na escola, no trabalho, em casa. Você é um representante divino. E por último, irmãos, a missão ela é ativa e abrangente. Versículo 28. E Deus disse ainda: eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente. E se há... Opa, li errado, né? Estou no 29. 28 diz: e Deus os abençoou, ele disse: sejam fecundos. Olha o imperativo: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus. Veja, há uma ordem: vá, faça. Tá? Essa ordem, ela então é uma atividade. O homem foi criado para estar ativo. É um chamado para agir, não para ficar parado. Então, nesse versículo, temos um envio formal do id do primeiro casal. Vão, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra, dominem sobre os peixes, sobre os animais. Então, esse primeiro casal vai como representantes administradores de Deus sobre a terra. Deus não nos criou para apenas existir, mas para transformar e expandir. Ele também nos criou para envolver-se, para criar, organizar, cultivar. A palavra cultivar é o que dá origem à cultura. A palavra cultura vem de cultivar. Se a nossa cultura está horrível, uma vez uma pessoa disse assim: quer conhecer a cultura de um povo? Ouça as músicas que eles tocam. E aí a gente vê como nós estamos falhando em nossas missões. Essa missão ativa alcança todas as áreas da nossa vida. Então, na sua família, você deve gerar vida e deve transmitir fé para as próximas gerações. No seu trabalho, você deve servir com excelência e honestidade. Não adianta ficar escutando hinos e falando mal do seu irmão, falando mal do seu marido, trabalhando de qualquer jeito. Pedro, e eu gosto muito dessa passagem, vai mostrar isso de uma forma belíssima. Abre a Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 18. Só para mostrar como que o crente é no meio dessa cultura que nós vivemos, ou como o crente tem que ser no meio dessa cultura que nós vivemos. Versículo 18 de 1 Pedro capítulo 2 diz assim: servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês. Aqui ele está falando com esse Senhor, aqui não é Cristo. Pode ver que ele deve estar de letra minúscula na Bíblia de vocês. Esse Senhor aqui é o empregador, tá? Aquela pessoa que te contratou. Sejam obedientes ao empregador de vocês com todo o temor. E não somente se ele for uma pessoa boa e cordial, mas também se ele for uma pessoa má. Porque isso é agradável a Deus. Leram bem isso daí que está escrito? Você tem que trabalhar bem para uma pessoa má, porque isso é agradável a Deus. Agora, se eu falo mal do meu chefe mal, eu estou glorificando a Deus?
Eu estou sendo fonte de bênção naquele lugar? Eu estou sendo sal? Eu estou sendo luz? Mas o crente que foi chamado graciosamente por Cristo, que entende que Cristo morreu em nosso lugar, que derramou o sangue dele para que o nosso não fosse derramado, que recebeu a ira de Deus para que a ira de Deus não recaísse sobre as nossas vidas, ele se alegra em servir a quem? A Cristo. E aqui Pedro diz o quê? Porque isso é agradável a Deus. Que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há se pecando e sendo castigado por isso. Quando a gente erra, a gente até aceita ser castigado por isso. Mas aqui ele está falando assim, vocês suportam com paciência, se entretanto quando praticam bem, vocês são igualmente afligidos e o suportam com paciência, isto é agradável a Deus. E aí ele termina de uma forma bem dolorida no versículo 21. Porque para isto mesmo vocês foram chamados. Olha a missão. Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Olha a missão. Quando nós sofremos injustamente, nós estamos refletindo a imagem daquele que nos salvou na cruz, Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, nós também fomos chamados ativamente para a cultura, músicas, que reflitam a beleza de Deus. Isso eu não estou falando só de música gospel, eu estou falando de música que produzam coisas boas. Músicas que falam da natureza, que falam da beleza, que falam do amor. Essas músicas são coisas que Deus fala, não são? Estão de acordo com aquilo que Deus ensina. Essas músicas são boas. Agora, quando a gente olha para a nossa cultura, não é esse tipo de música que a gente escuta. Então, cultura e ciência, desenvolver conhecimento para o bem comum, para o bem da humanidade. Criação, preservar, administrar sabiamente os recursos. Pense, então, num jardineiro, contratado para cuidar de um terreno. Imagina agora, no primeiro exemplo eu coloquei vocês como o quê? Pessoas que estão alugando a casa que é de outra pessoa. Agora imagina que vocês têm uma casa com um grande jardim. E vocês contratam um jardineiro. E você fala para aquele jardineiro assim, olha, eu quero que você deixe esse lugar bem bonito. Você vai ser responsável por cuidar dessa área aqui. Se o jardineiro é cuidadoso, ele vai tirar todas as ervas daninhas, ele vai plantar árvores bonitas, ele vai colocar as coisas organizadas de tal jeito que vai trazer beleza. Já foram no Jardim Botânico? Já viram como é bonito aquele lugar, como as coisas estão organizadas e são belas? Cada flor tem a sua importância, o seu lugar, o seu habitat, tudo organizado de tal maneira que traz beleza. É isso que nós somos chamados a ser. Agora imagina que você chamou, você tem esse terreno, você chamou. E aí você se ausenta do país, você vai para outro lugar. Quando você volta, você escuta falando assim, nossa, você viu aquela casa lá da esquina? Só tem mosquito e lixo na frente do terreno ali. Porque o jardineiro deixou de cuidar. Ele estava mais preocupado com seus próprios interesses e ele acabou deixando o jardim para lá. Isso, e as pessoas estão falando mal do jardineiro ou do dono da casa? Do dono da casa, né? Não é do jardineiro. Quando falam mal daquilo que nós fazemos, eles não estão falando mal de nós. Eles estão falando mal de quem? Nosso Deus. Nossa vida diária, irmãos, é parte do cumprimento desta missão. Profissões, estudo, família, participação na sociedade, são campos, irmãos, onde nós refletimos a glória de Deus. O cristão não entra na missão apenas no evangelismo formal, apenas nas missões formais. Aquilo que fazemos aqui ou em algum evento da igreja
ele já está na missão pelo simples fato de existir, consciente ou inconscientemente. A pergunta que fica é: você está consciente que é um missionário? Que tipo de missionário você está sendo? As pessoas glorificam a Deus pela forma como você vive? A missão que Deus nos deu não é apenas falar sobre Ele, mas é encher o mundo com a sua glória, por meio de vidas, famílias, culturas moldadas pelo caráter do nosso bom Deus. O pecado, irmãos, ele distorceu tudo isso. Distorceu esse propósito. Em Adão, todos nós herdamos uma missão rebelde. Porque Adão pecou, toda a humanidade pecou com ele. Em vez de nos tornarmos, glorificarmos a Deus naquilo que nós fazemos, nós nos tornamos rebeldes com relação àquilo que Deus gostaria que fizéssemos. Rebeldes com relação a Deus. Buscando apenas a nossa própria prosperidade. Mas em Cristo, irmãos, guardem bem isso. Em Cristo, o novo Adão, tudo se faz novo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15 a 17 diz: E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse mundo. E, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Cristo nos resgata deste mundo da rebeldia e nos traz para o reino do seu amor. E em Colossenses capítulo 1, versículo 20, ele diz: E que, havendo feito paz pelo seu sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Agora, irmãos, nossa missão original ela é restaurada e ampliada na grande comissão. E aí Jesus diz, Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eles têm ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. O encher da terra de Gênesis se cumpre agora espiritualmente, não apenas com descendentes físicos, mas com discípulos de todas as nações. A nova criação em Cristo retoma o chamado de representar a Deus no mundo, mas agora com o poder do Espírito Santo, vivendo e proclamando o Evangelho até que toda a terra seja cheia do conhecimento da glória do Senhor. Como diz o profeta Abacuque: porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Concluindo, irmãos, quando olhamos para Gênesis 1, vemos que a missão não é uma ideia humana, nem um extra nas nossas vidas. Para aquelas pessoas mais comprometidas, missões é o coração da nossa identidade como portadores da imagem de Deus. Fomos criados para refletir a sua glória, administrar a sua criação e encher a terra do seu conhecimento. Mas o pecado, como vimos, fez com que todos em Adão nos tornássemos representantes infiéis, usando a criação para nossos interesses e vivendo como se Deus fosse um estranho. O mundo, como vemos hoje, está marcado por estas distorções: ganância, destruição, injustiças. Foi neste cenário, irmãos, que Deus enviou o novo Adão, Jesus Cristo. Ele veio como verdadeiro homem, que cumpriu perfeitamente esse propósito. Viveu para a glória do Pai, cuidou dos que estavam quebrantados, trouxe vida onde havia morte e obediência onde havia rebelião. Na sua cruz, ele pagou a dívida que era nossa,
da nossa má administração e pela sua ressurreição, inaugurou uma nova criação. Agora, todos nós que estamos em Cristo, fomos reconciliados com Deus e recebemos uma nova missão. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. O mandato de cultivar e encher a terra continua, mas agora ela é espiritual. Encher a terra com adoradores. Formar vidas que reflitam o caráter de Cristo. Mostrar ao mundo que o Criador reina e que seu reino está vindo em plenitude. Cristo voltará. Essa missão, ela é urgente. Ela é global e ela é pessoal. Todos nós estamos envolvidos nisso. Não é algo para os outros fazerem, é para mim, é para você. Todos os dias, em qualquer lugar, quando cuidamos bem do que Deus nos confiou, quando amamos o próximo e anunciamos o Evangelho, estamos sendo representantes fiéis, onde Adão falhou em ser, mas que Cristo nos capacita a ser, por meio do Espírito dele que habita em nós. E um dia, irmãos, quando ele voltar, veremos o resultado completo desta missão. E uma nova terra, sem pecado, sem lágrimas, sem morte, onde a glória de Deus encherá tudo. Até lá, irmãos, vivamos como subadministradores fiéis, para que ao olharem para nós, as pessoas possam ver um reflexo, mesmo que imperfeito, do nosso Senhor Salvador, Jesus Cristo. Irmãos, se algum de vocês ainda está vivendo para si mesmo, nesta missão contra Deus, em rebeldia a Deus, hoje, pela fé em Cristo, você pode se unir ao plano eterno de Deus. Hoje, você pode ser perdoado e receber um novo propósito. Não desperdice sua vida. Seja um representante fiel para o qual Deus te criou. Deus abençoe a igreja. Amém, irmãos? Amém. Glórias a Deus. A conferência missionária é para conferir o que está sendo feito, né? O culto de missões é para nos conscientizarmos do que nós estamos fazendo, de que maneira nós estamos fazendo missões. Não é verdade? Deus abençoe, pastor, por essa mensagem. Glória a Deus. Irmãos, cadê a Roberta? Vamos estar neste momento fazendo uma homenagem para os pais. Desde já quero estar parabenizando a todos os pais, que Deus venha continuar abençoando a vida de cada um de vocês. Amém? Vem cá, Roberta. Saúde da igreja na paz do Senhor. Amém. Eu queria que vocês descessem. E os pais, vem para frente, por favor. Deixa eles sentarem. Vocês aqui, ó. Solta ainda não. Peraí, Vini, ainda não.
Eu vou estar deixando o versículo que está em Provérbios 22, 6. Diz assim: educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Amém? E hoje, eu preparei algo com as crianças, e ali é uma pequena homenagem, mas vai ter outra. Amém? Espero que vocês gostem. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção
eu agradeço as irmãs que mandaram as fotos. Amém? Algumas eu tinha, coloquei também. Que a bênção se derrame em vocês 1000 e de 1000 gerações. Amém? Agora as crianças vão apresentar algo. Na estrada da vida, todo mundo precisa de alguém que lhe proteja como escudo e lhe faça se sentir tão bem, tão bem. Graças a Deus eu tenho você. Pai, eu te amo e me uno aos seus passos. Talvez agora teu coração pulse forte com o meu recado. Mobilizei toda a família para não perder minha homenagem a você. O que eu mais amo nessa vida é te ter ao meu lado. És o meu melhor amigo e eu não te largo. Mobilizei toda a família para não perder minha homenagem a você. O que eu mais amo nessa vida é te ter ao meu lado. És o meu melhor amigo e eu não te largo. Tu és o meu farol, meu farol. Tu és o meu farol, meu farol. Na estrada da vida todo mundo precisa de alguém que lhe proteja como escudo e lhe faça se sentir tão bem, tão bem. Graças a Deus eu tenho você. Pai, eu te amo e me uno aos seus passos. Talvez agora teu coração pulse forte com o meu recado. Mobilizei toda a família para não perder minha homenagem a você. O que eu mais amo nessa vida é te ter ao meu lado. És o meu melhor amigo e eu não te largo. Mobilizei toda a família para não perder minha homenagem a você. O que eu mais amo nessa vida é te ter ao meu lado. És o meu melhor amigo e eu não te largo. Tu és o meu farol, meu farol. Tu és o meu farol, meu farol. Meu coração acelera quando te vê chegar, corro pra te abraçar. Meu coração acelera, como é bom te amar e assim poder cantar. Meu coração acelera. Meu coração acelera, como é bom te amar e assim poder cantar. Sinto na vida para não perder minha homenagem a você. O que eu mais amo nessa vida é te ter ao meu lado. És o meu melhor amigo e eu não te largo. Mobilizei toda a família para não perder minha homenagem a você. O que eu mais amo nessa vida é te ter ao meu lado. És o meu melhor amigo e eu não te largo. Tu és o meu farol, meu farol. Tu és o meu farol, meu farol.
Enoque, Davi, Francisco, Silvânia. E a Júlia vai dar para o visitante lá. E o pastor vai dar para o Arthur. Amém? Agora vamos estar orando pelos nossos papais. Vamos ficar de pés. Vem, crianças. Vem cá, vamos orar pelos papais de vocês. Depois vocês tirem a foto aqui. Né? Tá. Estendem a mão aqui, ó, para os papais. Vamos orar para eles? Amém? Vamos lá. Senhor, meu Deus, nós te agradecemos, Senhor, por este dia. Que o Senhor possa estar, Senhor, nesta hora, abençoando a cada pai aqui, Senhor. Derrame, meu Deus, as tuas bênçãos sobre a vida de cada um, Senhor. Abençoa o trabalho deles, a vida, Senhor. Que o Senhor possa estar guardando, livrando eles de todo mal. Ó, Pai, dê sabedoria, Senhor, para criar os seus filhos debaixo da tua palavra, meu Deus. Ó, Pai, que o Senhor possa estar, Senhor, concedendo o desejo do coração deles, mediante a tua vontade, meu Deus. Ó Deus, que eles possam, Senhor, passar de geração em geração o teu legado, meu Deus. Que o Senhor possa estar guardando-os, dando sabedoria, inteligência, meu Deus. E que eles possam, Senhor, ser a tua imagem e semelhança. Ó Pai, obrigada pela vida deles. Guarda-os, Senhor. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. No nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Que Deus abençoe a cada um dos papais. Amém? O meu está lá no norte de Minas. Hoje cedo já liguei para ele, dei parabéns, né? Como Deus é bom, Deus é maravilhoso. Amém? Vamos agradecer a Deus por mais esse culto, por mais essa oportunidade em estarmos na casa do Pai. Os trabalhos prosseguem normalmente. Terça-feira vamos ter o ensino da escola dominical. Amém? Nossa irmã Enoque vai estar ministrando. Então, traga a sua revista na terça-feira para aprendermos a palavra de Deus. Vamos orar. Pastor Arthur, vem aqui, por gentileza. Glória a Deus. Vamos agradecer ao nosso Deus por mais esse culto. Senhor, meu Deus, maravilhoso e eterno Pai. Somos gratos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai bondoso, somos gratos a Ti, Pai, por mais esse culto, por mais esse aprendizado, Senhor, na Tua palavra, Pai. Obrigado, Pai querido, por até aqui o Senhor nos ter ajudado. Pai santo, Pai eterno, Pai bondoso, abençoe a Tua igreja, Senhor. Abençoa, Pai querido, a cada um dos Teus servos. Nos leva em paz aos nossos lares. Nos livra, Pai amado, de todo mal. E nos dê, Senhor, uma noite feliz, uma noite de paz. Continue conosco, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. O pastor Arthur vai estar ministrando a bênção apostólica. Agora, irmãos, vós que outrora não eram povos, mas agora sois povo de Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que as bênçãos te conduzam e te dirijam sempre para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Que as bênçãos outrora que recaíram sobre Abraão, recaiam também sobre vocês. E que os caminhos do Senhor, a certeza da salvação em Jesus Cristo, a presença do Espírito Santo e do nosso Senhor Salvador, que nos disse que por onde andarmos estaria conosco, seja convosco por onde quer que estiverem. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, pastor. Está encerrado em nome de Jesus. Lembrando os irmãos que temos cantina ali atrás com a nossa irmã. Amém?